Olá, pessoas super, sejam muito bem-vindas. Estamos de volta no cenário do podcast. Gente, mas qual é a novidade do momento? Como vocês já sabem e assistiram o nosso vídeo de recomeço, eu contando a história, por que dessa transição do Supers para o HANACast. Eu falo que mudanças são crescimentos, né? A gente pega tudo aquilo que a gente aprendeu na jornada e agora estamos numa nova fase. O HANACast, ele representa não só a empresa, a HANA Business, mas também a minha história de transição de crescimento profissional aqui nos Estados Unidos. E como no primeiro episódio do Supers Podcast, a minha convidada especial foi a minha amiga, conhecida de muitos anos do Brasil, a Deise Alves, é ela que vocês vão receber hoje. E ela também vai contar o crescimento dela aqui na América, todo esse tempo, da época que a gente começou o Supers Podcast até esse momento, foram alguns anos aí, né, Deise? Verdade. Então a Deise vai se apresentar para vocês e no decorrer da história vocês vão entender como a gente se conheceu e um pouquinho de toda a superação da Deise aqui na América também. Porque, afinal, o HANACast, ele vai falar sobre gestão, negócios, mas também continua falando sobre superação e transformação de vida aqui nos Estados Unidos. Nos acompanhe. Vai lá, Deise. Obrigada, Ana. É um prazer estar aqui com você. O Leandro ali nos dando assistência. Exato. É muito... eu falo que não é um recomeço, é um novo início, né? Você está começando algo que... Quando você pegando toda a bagagem que você aprendeu até então, e agora com mais seriedade, eu acredito nisso. Então, parabéns pelo projeto, parabéns por tudo que você tem desenvolvido, por tantas mulheres, né, que você tem dado as mãos aqui nos Estados Unidos, para que elas alcancem um novo nível. Eu falo que quando a gente entende a nossa missão, a única pessoa que pode nos parar é nós mesmos. E você tem avançado aí, eu tenho visto cada degrau, cada passo, e com filhos pequenos, Então, eu acho que você se superou, o super foi necessário. Agora, você já não tem tanto bebê, mas quando você começou, para mim, você era uma inspiração. Porque eu falei, gente, eu só tenho 2 e meus filhos estão muito mais velhos do que o dela. E você tinha um bebezinho e você estava ali. E, às vezes, Deus nos coloca nesses desafios, né? E quantas vezes você deve ter pensado, Deus, por que eu tenho que fazer isso com a criança? Mas pode ter certeza que você estava inspirando vidas e eu sou uma delas. Obrigada. Ai, obrigada. Muito obrigada mesmo por você estar aqui. Eu falo que Deus, ele conecta vidas, né? E eu falo que a nossa tem uma conexão. A gente veio do Brasil. Para quem não sabe, a Deise foi contadora minha do Brasil. A gente era amiga, ela era cliente da minha drogaria no Brasil. Então, a gente tem uma história lá. Quem já assistiu também o Rocket Institute, que é um podcast da Deise, eu também contei um pouco da minha história lá. Então, para mim, é um prazer ter ela aqui hoje, né? Para a gente dar início nessa nova fase. E para falar do HANACast, a gente vai falar sobre negócios. E a Deise também, além de ser empreendedora há muito tempo, empresária, aqui, para ela não foi diferente. Ela precisou passar por um processo, por uma fase, mas eu sempre acompanhei ela. Da mesma forma que ela fala que eu a inspirei como mãe, vivendo aquela fase e mesmo assim empreendendo, eu vi ela trilhando um caminho de busca por conhecimento. E eu entendi o quanto que isso era importante e necessário, principalmente quando a gente tem essa mudança, né, migratória de um país para o outro, que a gente chega aqui e fala quem sou eu, o que eu vou fazer e etc e tal. Então, a Deise começou o processo da mentoria, que é o 2.12, né, e eu sempre via ela ali falando e mentorando pessoas, eu falava, uau, eu quero um momento com a Deise, eu quero sentar e quero aprender. Mas agora... Antes disso, vamos contar. Qual perfume que eu comprava na sua farmácia no Brasil? Era o Chuan-Chu, o 212. Olha só, e quando eu recebi essa direção da mentoria 2.12, eu fiquei, Deus, me confirma. E Deus falou com você. Verdade. E você sentiu de mim, do coração, de me dar o presente que era o Chuan-Chu. Então, assim, existe uma história, né? Eu precisava de uma confirmação naquele momento. Falei, gente, será que isso é de Deus mesmo? Verdade. Esse nome e tudo? E você foi inspirada. E eu falei, não, eu comentei com você, falei, Ana, Deus está me entregando algo. E lá em Esther 2.12, você falou, nossa, eu tô desobediente. Deus tinha me mandado te dar o perfume Chuan-Chu. E era a confirmação que eu precisava. E foi tão assim, porque como eu sabia que você gostava desse perfume no Brasil, né? E aí eu falei, eu quero dar um presente pra Deise. E naquele dia veio esse perfume. Já era pra mim ter entregado há dias. E você tava nesse processo, porque eu falava assim, Deise, você nasceu pra falar. Porque, né, eu acompanhei você aqui na chegada, eu falava isso pra você, e você falava assim, como assim, não, né, aqui nos Estados Unidos? Mas, Deise, conta pra nós como foi esse desejo e como você encontrou esse propósito de começar o método e a sua empresa, que é o Rocket Institute. E depois eu vou falar um pouquinho mais.
Bem, eu cheguei assim, né, como eu acredito que muitas mulheres vêm do Brasil com uma profissão lá. E chega aqui e não tem como continuar naquela profissão, então tem que se redescobrir. E eu passei por esse processo. E eu cheguei aqui, eu precisei mergulhar mesmo na minha identidade. Eu tive uma desconexão de identidade, que foi necessário e proposital de Deus. E nesse tempo de ficar, falei, quem eu sou? E hoje eu gosto, as pessoas falam, Deise, se apresente. Eu gosto de me apresentar assim, eu sou o que Deus diz que eu sou. Isso basta, né? Todos os meus certificados não valem o que ele diz que eu sou. Então, se eu for falar de certificado é uma coisa, mas quem eu sou, essa sou eu. Então, eu não sei o que Deus diz sobre você. Aí eu sempre falo, então leia a Bíblia. Porque tudo que ele está falando ali, eu sou. Glória a Deus. Então, essa é a minha identidade. Eu tive que buscar isso aqui. Deise, mas você já conhecia Jesus no Brasil? Já conhecia. E eu precisei vir para cá, para me desconectar do que eu fazia, para verdadeiramente assumir quem eu era. Aí, depois disso, veio o próximo step. Né? Falei, vou trabalhar com pessoas, que era o que eu amava. Eu gostava do meu trabalho. O que eu gostava da contabilidade? De atender meus clientes. Não da contabilidade. Não da operação. Não era da da operação. conexão com as pessoas. Exatamente. Então, eu fui estudar, né? Eu lembro a minha primeira mentoria, eu gosto de deixar até essa foto lá no meu Insta, que é um tênis que eu usei 6 meses, ele rasgou, mas eu paguei minha primeira mentoria à vista. Eu não tinha dinheiro e eu fui juntando dinheiro, economizando. E eu lembro que eu paguei $1.500 na minha primeira mentoria. E eu fiquei com aquele tênis rasgado. Eu só tinha ele para ir para a mentoria. E eu fiz 3 meses. E eu falo que foi super necessário. Porque foi ali que eu falei, gente, eu sentei na cadeira da humildade. Eu precisava sentar na cadeira da humildade e colocar algumas cartas na mesa, ser confrontada com as minhas dores, ser confrontada com o que eu precisava. E assim foi minha trajetória. E eu não parei mais. Agora eu estou fazendo a pós-graduação de neurociência e traumas mentais. Que está sendo assim, tem hora que eu tenho que fechar a aula, chorar, ressignificar alguma dor ainda para prosseguir. Uau. Então, não para o nosso aprendizado. Né? E eu quero descobrir o cérebro humano. Eu quero entender por que a gente se comporta de tal jeito, por que bloqueia. E eu até falo nessa última aula, como que o cérebro... A gente não tem um ditado antigo que falava assim, a placa colou? Minha mãe sempre falava assim, nossa, as placas colou. Ou seja, a pessoa não sabe o que está fazendo. E neurologicamente, realmente a sua sinapse cola. E nessa hora você não ouve, por isso que muitos matam. Uau. Porque você entra num trauma antigo, com a ansiedade do futuro, com aquilo que você ouviu de uma pessoa, você fecha assim, ó. A sinapse fecha e você não escuta mais o que aquela pessoa está dizendo. Então é real. E eu preciso entender porque que as pessoas travam. É nessa hora que a placa colou, que a sinapse cola, literalmente ela não consegue caminhar. E aí as pessoas falam que procrastina, usam vários nomes. Então eu falo, estudar não para. Eu preciso cada vez conhecer mais do ser humano, porque essa é a minha missão hoje. Exatamente. Você focou no desenvolvimento humano, né? Isso. E crenças. E hoje, com o método, quantas vidas, quantas pessoas você já alcançou, Deise? Que já passou pela sua mentoria. Eu queria que você deixasse pra gente aqui um caso de alguém, de um cliente, de alguém que você atendeu, que a gente até conversou já sobre isso, de transformação, de atitude que a pessoa teve após a sua mentoria. Eu tenho alguns que me marcaram, né? Eu lembro que o Senhor disse para eu fazer um evento em Dallas e eu não viajava ainda aqui, então eu tinha muito medo porque eu não falava inglês. E eu falei, Deus, eu não conheço ninguém de lá. E aí eu fiz um clube mesa posta e veio uma moça de Dallas. Ela viu o anúncio pelo Facebook, pegou um voo, alugou um quarto, alugou um carro e veio para o meu evento. Meu Deus. Sem me conhecer. Diz ela que quando viu o anúncio, diz ela que tinha certeza que tinha que vir. E ela veio sem me conhecer. E ela voltou para o lar dela e ela preparou a mesa posta e resgatou o casamento. Uau. Então, aí eu me conectei com ela e eu falei para ela, falei, nossa, eu tô com uma direção de Deus de fazer um evento aí, eu não tenho vaidade de muita gente. Falei, vamos fazer um evento no seu condomínio, dentro do Clubhouse. E ela convidou alguns conhecidos e foram 9 pessoas.
E eu, naquele momento, Deus levantou a Vanise Moraes e a pastora Márcia Turci para me acompanhar. Porque eu tinha tanto medo de voar que eu não iria. Quando a Vanise falou, a Vanise já tinha passado o processo comigo da mentoria. E ela falou, Deise, eu tô tão encantada com o processo que eu vou com você. E eu falei, bem, a Vanise tem 20 anos de América, agora eu vou. E quando eu chego lá, tinha um rapaz, um jovem, né, de 30 a 40 anos, empresário, e ele começou a tremer o corpo enquanto eu falava. Ele tremia todinho. E aí algumas pessoas que estavam falou, pede a pastora para orar. Eu falei, ele não tem problema isso não é demônio, gente. A gente tem que parar de colocar que tudo é demônio. O que trava uma vida, às vezes, não é demônio. Eu sou pastora por unção. Fui ungida pastora. Então, e Deus me deu o ensinamento do pastoreio, mas também me deu o ensinamento da ciência. Isso aí é emoção. Uau. E eu chamei ele e falei, vem aqui. A sua mãe... Aí nessa hora, com certeza, eu fui inspirada pelo Espírito Santo. Falei, provavelmente a sua mãe mandou você engolir muito choro, só que você vai soltar todos esses choros agora. Aí eu pedi para quem estava lá, falei, vocês vão para as portas do Clubhouse. Se a polícia chegar, vocês vêm aqui, me manda eu parar. Fora disso, deixa eu fazer o que eu tenho que fazer aqui. E eu peguei uma toalha, pedi uma toalha e coloquei na boca dele. E falei, você vai gritar tudo o que você tem para gritar. E você vai soltar essa dor. Porque isso aí está te matando. Isso está travando a sua vida financeira. Tenho certeza que a sua casa deve estar destruída. E tem muitos traumas aí. E ele começou a gritar e passar muito mal. Ele falou, eu não consigo gritar. Eu falei, você vai conseguir. Porque foi tão reprimido na infância que ele não conseguia gritar. Só que aí quando ele soltou, ele foi. É como se ele tivesse renascido de novo. E aí eu comecei a mentoria com ele. Então, a casa dele entrou em um processo lindo de transformação, ele com as filhas. Ele não conseguia ser um pai que as filhas mereciam. Começou a levantar de manhã, fazer o cafezinho das filhas. Ele falou, Deise, estou vivendo algo que eu nunca imaginei. Eu sou do púlpito da igreja. Meu Deus. E aquilo, para mim, foi muito da parte de Deus. Ele tinha um faturamento, na empresa dele, 100 mil por ano. Ele passou a faturar 100 mil por semana. Meu Deus. Então, ele virou não só o jogo na casa dele. E ele disse que ele passou a louvar mais tranquilo. Passou a adorar com mais liberdade. Então, esse é um case que eu sempre conto, né? Ele esses dias me procurou, Deise, eu quero ir para a segunda etapa. Falei, vamos para a segunda etapa. Então, é isso, né? É transformar histórias mesmo no quesito emocional. Tem a Vanise, que eu gosto de contar, ela chegou lá em casa. Ela tinha me conhecido há 3 anos atrás e Deus falou para ela, procura a Deise que ela vai saber te ajudar. E entre a garagem da minha casa e entrar na casa, ela me abraçou e falou, Deus me mandou aqui, disse que você vai saber lidar comigo. E ela não me falou muita coisa, mas ela disse que tinha pensado em tirar a vida dela. Eu fui descobrir durante a mentoria. E quando terminou a mentoria, ela buscou uma mentoria financeira. Na época, ela saiu e no final do processo ela se batizou, aceitou Jesus, foi liberta ali de muitas coisas que ela carregava. Né? Então, hoje ela está lá como gerente de um banco. Na época, ela ficou até sem carro. Deus tirou tudo naquela época. Ela ainda assim, ela não faltava. Ela ia presencial na mentoria. Santo Deus. E viver essa transformação. Então, tem vários casos assim, mas eu falo que eu amo ver isso. Quando eu pego o início e vejo o final, eu falo, é isso que eu nasci para fazer. Glória a Deus. Ô Deise, e essas pessoas que você vem atendendo, eu vejo que não é só aqui nos Estados Unidos, não é só aqui na região de Orlando, enfim. Você também faz esses atendimentos online. Sim. É o mesmo resultado. É o mesmo resultado. De Dallas eu atendi online. De Dubai eu atendi online. Eu tenho uma cliente em Dubai. Eu fui para passear em Dubai e fechei uma mentoria lá. Jaqueline, então até voltando aí, se Deus quiser, esse ano. Portugal, Brasil, não tem fronteiras, né? Deise, e do Brasil, assim, alguém que você teve conhecimento, que já era da sua época, veio atrás de você após ver esses resultados, os depoimentos de clientes e tudo mais? Sim. Não vou falar aqui, porque estamos para fechar um aí, que depois eu vou te falar. Mas eu tive pessoas da minha cidade, Natal, né? Porque eu já estava no Mato Grosso há 16 anos. Uhum. E eu fui em 2022 para Alphaville e fiz um evento lá. Eu lembro. E eu batizei no hotel que eu estava
junto com as pessoas que estavam comigo, 3 pessoas da minha cidade. Uau! E eu perguntei para Deus, falei, Deus, eu tive que sair para tão longe. Aí, né? Inclusive, amanhã eu vou fazer uma live com a hoje ela é médica, a doutora Michele. Meu Deus. E eles se batizaram lá no hotel, no Radisson, em Alphaville. Em um evento de 2 dias que eu fiz lá. Então, não... são histórias, né? Eu fico assim, gente, emocionada, porque eu falo que o caminho e o processo, muitas das vezes, a gente não vê, porque é doloroso, né? A Deise, ela até fala muito pra gente. Esses dias, sabe, eu e a Karen, a gente sentou na mesa com a Deise, e ela fala assim, eu aprendo com vocês. Eu não só apenas passo todo o conhecimento que eu tenho, as instruções que eu tenho, o método que eu criei, mas eu aprendo isso com vocês. Então, assim, isso é muito forte para mim, porque eu comecei o processo com a Deise e a gente está em andamento. Mas olha como que funciona. O método 2.12, a Deise fala, não é para todo mundo. É para quem, de fato, deseja e vai sentar ali, vai começar e vai se empenhar naquilo. E muitas das vezes você acha que está preparado para aquilo, mas você não está. Como que você lida com isso, Deise? Como que você identifica as pessoas que chegam e falam, eu quero fazer um método, mas você percebe que não é o momento daquela pessoa, ou às vezes ela não está preparada. Como que você reage a isso? Como que você passa isso adiante? Muito tranquilo, viu? Muito tranquilo. Porque existem etapas, né? Porque muitas vezes não suporta a dor. Porque eu falo que a melhor queda do homem é a queda para dentro de si. É verdade. Né? Literalmente tem que cair para dentro de si. E muitas pessoas, na hora que bate numa dor, a tendência do ser humano, o nosso cérebro, estudando isso na ciência, o nosso cérebro foi programado, gente, para proteção. Então, ele vai te proteger da dor. Vai falar, não mexe aí, não. Fica quietinho. Então, você retrocede. Eu entendo hoje isso totalmente. Nunca que eu vou julgar. Né? Muito pelo contrário, eu vou dar um tempo. Eu sei que a pessoa depois vai ver em um outro momento. E ontem eu fechei. E não importa se faço oferta de método, às vezes. E sempre tem que eu faço doação e tem os pagos. E para mim pode estar pago. Se ele não der conta, eu travo o processo. Não é porque ele está me pagando que eu vou continuar de qualquer jeito. Né? São exercício diário. Faltou 3 dias sem fazer, eu vou interromper o processo. Porque eu sei que não vai ter resultado no final. Exatamente. Então, a pessoa não pode se enganar. O método 2.12, eles são 12 encontros. 12 encontros. E o que você Tarefas diárias. Diárias, exato, gente. Então, se vocês quiserem começar, é todo dia, entendeu? Senão, vocês vão ser bloqueados. Eu não estava preparada. Eu falei para Deise, eu quero deixar meu depoimento, porque eu, assim, em 30 dias, com os 2 livros que eu li, um dos livros foi A Raiz da Rejeição, de Joyce Meyer, né? O outro foi a indicação da Deise, de um mentor que ela já teve também. Mas eu falo assim que para mim já foi transformador, já ajudou muito. Porém, eu estava numa fase de transição também empresarial que eu falei, não é o meu momento. Eu acreditei que era. Mas quando eu vi que eu não estava 100% focada e dedicada, então a gente deu uma trave. Ler o livro. Exato, tem que fazer muita tarefa. Porque uma sinapse, reflexão. Ela só entra em transição pelos nossos sentidos. Qual que é nosso sentido? Ouve, vê, respira, fala e sente na pele. Então, eu uso os nossos sentidos a nosso favor. Uhum. Né? Você tem que ler o livro, escrever, falar e ouvir. Então, eu uso os sentidos para que aconteça a transição. Senão, se você... eu vou escutar um audiobook do livro, vai ficar 5%. Vai alcançar algum resultado? Gente, para de se iludir. Então, eu não dou conta de ficar brincando com isso mais. Uhum. Não vai adiantar. Você vai entrar o próximo ano e vai orar e falar, Senhor, me abençoa. Para de hipocrisia, não vai mudar. Ou você senta na cadeira da humildade e entende que precisa. Eu tive que sentar e eu não levantei mais. Eu não levantei. É uma evolução, né, Deise? Começou... depois que a gente começa, a gente sempre quer mais. E assim a gente consegue ajudar mais pessoas. E dentro desses 30 dias que eu estava fazendo, acompanhando, eu tenho todo o material, tá? Depois eu vou até mostrar para vocês a apostila, comprei tudo certinho, bonitinho. Eu consegui me destravar em uma área muito importante, porque dentro dos exercícios, do método, a gente vai buscando respostas internas de várias áreas, né? E ali eu me desbloqueei uma que na hora eu chorei no dia, eu falei, uau, lindo. Né? Daí eu falei assim, gente, isso pra mim já valeu muito, assim, né? Eu falei, então tem que deixar isso claro pra Deise.
E no decorrer de tudo isso, eu acredito que a Deise tem muitos depoimentos de clientes, é só vocês acompanhar lá, as alunas, enfim. Um projeto bonito que você iniciou, Deise, que foi com os médicos, enfermeiros. Sim, lá do Hospital do Câncer. Fala um pouquinho sobre isso também, que eu achei muito bonita essa ação que você está fazendo. Eu fui para Harvard e Harvard levantou um questionamento. Um dos professores de Harvard, eu fiquei 5 dias em Harvard, imersão com professores. E um dia, em especial, um professor falou assim, nós estamos muito preocupados, olha a fala dele, com os pilotos de avião e os pessoal da linha de frente dos hospitais. Eles estão tendo um problema seríssimo emocional e nós, como sociedade, vamos sofrer as consequências. Uau. Vocês vão começar a ver muito avião cair e vão começar a ver muitos pacientes que entram no hospital para ser medicado e os profissionais não estão bem. E eles não conseguem. E eu falei, nossa, será que isso é verdade, né? Mas pensei, ainda nem estava caindo tanto avião. Isso foi em novembro de 2024. Depois disso, parece que eu falei, gente, parece que está caindo um avião por semana. E, de fato, começou a acontecer aquilo. E aí eu peguei minha tia, ela é enfermeira, chefe, né, no Hospital do Câncer. Falei, tia, eu cheguei de Harvard e eles levantaram um quesito assim, que os enfermeiros e médicos estão passando com muito problema emocional e está trazendo algumas consequências para quem chega doente. É verdade? Será que vai acontecer isso? O que a senhora me fala? Ela falou, não vai, já está. O médico passa o protocolo, o enfermeiro está mal, ele anota que deu o protocolo e joga o remédio no lixeiro. Eu já vi isso em alguns hospitais que eu trabalhei. E ele anota no protocolo que foi dado. E esse hospital dela é considerado um de ponta, porque a excelência que eles têm é um hospital humanizado. Uau. Aí eu falei, eu quero trabalhar com os enfermeiros desse hospital, se a senhora conseguir. E aí ela juntou. E realmente eles trabalham com muita eficiência lá, realmente. Por isso que estão crescendo assustadoramente esse hospital. A gestora eu quero trazer ela aqui, eu falei para ela, eu quero levar ela nos hospitais do câncer aqui, porque ela dá a vida pelo hospital. Então, o nível de excelência deles é muito grande. E aí eu pude entrar com a parte emocional deles. Uau. E eu tive, assim, tem os depoimentos aí no Instagram de um enfermeiro que falou, eu estava morto. Eu estava morto, emocionalmente. Ele falou, gente, isso é muito lindo. Agora você pensa, se você não tivesse cumprido a sua trajetória, a sua missão e tivesse preparada para ajudar essas pessoas. Olha como que a nossa vida tem valor, né? Você fala assim, se a gente consegue ajudar uma pessoa, já valeu muito. Já valeu muito, né? E esse enfermeiro? E tem muita gente que está valorizando coisas erradas, né? Coisas palpáveis. E, gente, eu posso afirmar para vocês, o segredo da felicidade é fazer outras pessoas felizes. Glória a Deus. Não é comprar um carro, não é adquirir isso é bom. Isso é. Um chazinho, quando a Deise fala. Ter uma casa é bom. Mas a alegria passa no outro dia. É verdade. Você olha, você já não. Agora, fazer pessoas felizes, você vai. Toda vez que eu conto uma história dessa, eu me alegro. Isso foi ao mês passado. E quando eu lembro, me alegro. Aí eu tenho um caso de hoje, me alegro hoje. Então, assim, é o que traz felicidade para o ser humano. Então, eu descobri o caminho da felicidade, Ana Paula. É isso aí, é na jornada, né, Deise? Ó, tô preparando um chazinho aqui. Deise, e a gente sabe que o método, ele faz parte do Rocket Institute, certo? Sim. Quanto tempo que o Rocket Institute está aqui em Orlando? Eu quero que você fale um pouco da expansão dele, porque o Rocket começou, depois veio o rádio, veio outras conexões dentro do Rocket. Então, fala para nós, como empreendedora, empresária aqui na América, qual foi os maiores desafios que você teve para iniciar o Rocket aqui? Primeiro da língua, né? Para mim foi um desafio grande. Como começar uma empresa nos Estados Unidos, né, Ana Paula? Mas eu enfrentei, eu falo que eu tenho no meu DNA empreender. Meu pai me colocou aos 12 anos ao lado dele como empreendedor. Então, eu tive uma escola muito boa, que foi o meu pai. Muito exigente, sempre disciplinado, sempre me trouxe uma consciência do que era empreender. Então, eu já estava no sangue empreender.
E eu amo, por isso que eu trabalho com muitos homens, Uhum. homens de negócio, porque eu amo falar de negócios, porque no escritório de contabilidade geralmente não é a mulher que vai. Exatamente. É o marido que toma conta, né? Então, eu aprendi a lidar com 16 anos na contabilidade no meu escritório, mas desde os 12 com ele. E eu cheguei aqui e falei, e agora? Começar de novo? Vamos embora. Na época, eu comecei Mulher Virtuosa, que eu comecei só com mulheres. Mulher Virtuosa eu decidi ser, era o nome da minha empresa. Verdade. Falei, vou trabalhar só com mulheres. Só que aí, no meio do processo, o Senhor transicionou para a Rocket, quando eu fiz uma visita na NASA. E aí, o Senhor me disse, você vai levantar os meus foguetes para viver a missão deles com excelência. Então, tem um porquê do Rocket. Por isso que eu trabalho com a mentoria. E dentro da mentoria, começou a trazer os leques, né? Então, hoje eu tenho a revista, tenho a TV, tenho a rádio. Estou criando a Rocket University, vou trazer uma universidade da família. Eu quero treinar as mulheres, treinar os homens para ser homens, trazer neurociência para dentro da universidade, para as pessoas entenderem como se comporta o ser humano. Porque senão, como que você vai fazer um negócio? É o que a gente estava conversando com o Leandro, mas agora, antes. Sim. Você quer fazer algo grande? Vai fazer sozinho? Não vai. Mas se você não sabe comportar emocionalmente, você não consegue ter parceiro. Exato. E liberdade, né? Liberdade. É. Você tem que estar livre emocionalmente para fluir. E quando você está livre para fluir, não tem fronteiras. Então, hoje tem vários... Tem o clube do livro, que a gente faz leitura toda semana junto. Tem o Rocket Group, que é somente para quem já passou pelo método. Eu não deixo... essa semana eu fiz um teste, coloquei uma pessoa que não tinha feito o método dentro do grupo. Aí todo mundo percebeu, a pessoa tá destoada, ela tá, tipo, ainda tá no... eu ainda procrastino. Eu falei, não consegue andar. Aí eu falei, vocês entenderam agora? Como que faz para não procrastinar? Eu falei, vai pro método. Aqui não é lugar. No Rocket Group, todo mundo já sabe a missão, já um acrescenta na vida do outro aqui. Já passou de nível. Já passou de nível. Então eu falei, é entender onde a gente quer chegar. Então é um grupo separado? Então você criou vários departamentos, né? E aí você vai conciliando quem evoluiu, quem tá no meio do caminho. Isso é muito importante. Isso é uma visão estratégica, né? Então, só por aí você já imagina, a Deise realmente é um foguete. Então, o foguete tem tudo a ver com ela. Olha quanta coisa, e ela já está mostrando a visão do futuro dela, né? Que vem aí a universidade e tudo mais. Eu tive a honra e o privilégio de participar com a Deise também do podcast dela. E nessa edição, né, estamos aqui com a revista. Eu quero que vocês acompanhem o Instagram da Deise Alves. E olha só, as edições que já tiveram. E agora eu estou aqui, gente. Olha só. www.deisealves.com, tá lá da Ana Paula, vai conhecer a história linda dela. É só acessar, tem um site lá também, não tem, Deise? O site do Rocket, né? É o site do Rocket ou tá nos dois. Tá nos dois. Tá no Rocket, rocketinstitute.io, que é a plataforma, lá você faz um cadastro, é gratuito, não paga nada. E no deisealves.com também, todos os dois, distribuição gratuita. Muito bem. Deise, vamos, já que nós estamos falando de mulher, de negócio, de gestão e tudo mais, para a sua família, essa mudança de Brasil para Estados Unidos, qual foi o maior impacto positivo que você teve? Que eles têm a mãe deles. Uau. Dentro de casa. Hoje eu trabalho dentro da minha casa. Meu office, onde tudo isso acontece, dentro da minha casa. É isso aí. E dentro de todo esse cenário, como você concilia o seu tempo para administrar e fazer tudo aquilo que você vem desenvolvendo hoje aqui? Uma das últimas chaves, essa você ainda não sabe, porque você ainda não tive com você depois disso. Falei com o Leandro enquanto a gente subia com a revista. Eu uni o Cronos e o Kairos. Desde como que você fez isso? Eu paro um dia da semana só para leitura da Bíblia e não atendo ninguém, não limpo casa, nada. Eu deixo a Marta ou a Maria, né? Qual que é? Eu deixo a Marta de lado. As lavadoras, a secadora. E aí eu falo, não, eu vou sentar e vou ficar imersa na palavra. E depois disso, a sensação que eu tive é que as coisas fluíram mais fácil e vêm até mim. Era como se antes eu andava atrás.
Agora, a sensação que eu tive é que eu estava desalinhada do Cronos e Kairos. E é como se agora entrei no outro tempo de que as coisas estão fluindo. Eu falo, gente, eu tenho um business plan que eu fico olhando meu business plan. E eu falo que eu vou ter um banco aqui também. Isso. Então, tá lá no meu business plan, Rocket Bank. Deise, como que vai ser seu banco de investimento? Você lembra de eu falar isso na sua mesa quando eu cheguei aqui? Lembro sim. E eu conheci uma americana que trabalha 30 anos no banco. Quando ela leu o meu business plan para abrir minha conta, uma americana, ela começou a chorar. Ela falou, seu business plan é o meu projeto de vida. Ela falou, eu quero servir na sua empresa. E hoje ela é colunista da minha revista, vai palestrar no Golden Coffee. E ela falou assim, você vai ter esse banco seu. Uau, e eu vou te ajudar. E ela falou, eu já tenho as licenças. Tenha um projeto de vida. Gente, eu falo que o que eu mais admiro assim, na Deise é isso, é sonhar, sabe por quê? Porque se a gente não tem sonhos e nem planejamento, a gente não tem motivação para acordar de manhã. Então, comece a sonhar. Sonhe alto mesmo, porque como aquela frase diz, sonhar pequeno ou sonhar grande dá o mesmo trabalho, dá o mesmo... Então, assim, comece a sonhar, sabe? Levanta de manhã, tem um propósito, mas através daquilo que você sonha, e você pode. Então, não desista. E tem algo que a minha mãe sempre me falou, Deise, que é assim, ó, muitas das vezes a gente quer caminhar com a nossa força, só com a nossa força. Então, isso que você está falando de tirar um dia, né, para poder ler a Bíblia e não atender e não fazer outras coisas, para mim é muito importante, sabe? Porque no decorrer aqui nos Estados Unidos, eu andei nesse estilo, buscando, achando que eu tinha que dar conta de tudo, da minha força, com tudo que eu sabia. E aí, conversando com a minha mãe, ela disse para mim, lembra, não é com a sua força total. Descansa em Deus. Faz, mas sem aquela pressão. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente fazer essa autorreflexão e avaliar na nossa vida o que, de fato, está precisando dar uma descansada. Então, para mim é importante isso. Deise, e que mensagem você pode deixar para quem deseja começar um método? O método hoje, dentro do Rocket, a gente sabe que tem outros treinamentos. É que esse é meu queridinho, né? Exato. Esse é o number one, né? Mas eu sei que também tá para acontecer o Gold Coffee, né? Então, eu queria que você falasse assim para mim agora, nesse momento, para quem está nos ouvindo. Para quem deseja começar um método, o que a pessoa precisa, como que ela chega até você, para quem que ele é indicado, né? O método. E depois você fala um pouco do Golden Coffee, que vai acontecer em breve aí também. Para quem tem uma ambição de deixar um legado nessa geração. Se ele não for ambicioso, não aguenta. Então, tem que ter uma ambição dentro dele. E aí, depois da ambição, vem a decisão. Porque tem pessoas que vão falar assim, não, eu só quero uma casinha, um carrinho. Eu concordo, eu falo, parabéns, esse é o seu chamado. Deus te deu isso. Eu falo, o que é prosperidade? É quando você está no centro da vontade de Deus. Mas tem gente que dentro dele tem uma ambição. Eu tenho essa ambição. Uhum. E tem gente que não. Então, eu falo assim, o que é prosperar para você? Eu não sei se você lembra um casalzinho lá de Nova Lacerda. Eu gosto de falar deles. Irmão Antônio e irmã Ana. Eles faleceram, infelizmente. Uhum. Ele já tinha mais de 80 anos. Ele era da minha igreja. E ele era um aposentado, assalariado. Só que a casa dele, todo dia, era uma casinha que tinha banquinho. Todos os dias tinha gente lá buscando oração, sentado com ele para tomar um café. E ele levantava, ele ia pescar todos os dias com a esposa dele. Os dois, de mãozinha, de bicicleta. Eu lembro. Você lembra deles? Lembro. Você acha que aquele casal era próspero? Eu tenho certeza. Uhum. Certeza. Esse era o centro da vontade de Deus, porque todo dia tinha uma palavra de Deus através da boca dele, na casa dele. Então, as pessoas precisam só entender a sua identidade. Não é o que a Ana está fazendo que está certo, está certo para ela. Uhum. Porque talvez é ir pescar. Talvez o seu chamado é ir pescar, mas está todos os dias ali para receber alguém. Então, a cada um é uma coisa. Mas eu falo, o método tem que ter são pessoas que têm ambição para deixar um legado. Para um grupo pequeno, né? Eu até consegui. O ano passado era o máximo 20 pessoas. Uhum. Eu fiz numa casa. Então, esse ano eu consegui um espaço um pouco maior. Então, eu vou colocar 50 pessoas esse ano. Né? A ideia inicial é fechar. Se fechou 50, eu vou fechar.
Days por quê? Porque tem toda uma programação, né? Tem todo um contexto. Ele é quantos dias? 2 dias. 2 dias. É uma imersão. O Rodrigo Esteves está aqui na live, meu querido, que vai trazer gestão do tempo, que é o que ele falou, a Days aprendeu sobre gestão do tempo. Eu ando com o Rodrigo já tem alguns anos, né? Então, as aulas dele são muito essenciais para mim. Então, a gente precisa treinar para desenvolver o nosso chamado. E essa é um momento de ativação, o Golden Coffee. É uma ativação, vai transformar vidas ali em 2 dias. Eu gosto de falar uma coisa, gente. Para de ilusão, que ela dá uma explosão na mente. Aí você parou, voltou, vai voltar para o estado normal. É óbvio que o Espírito Santo tem o poder de transformar em 1 minuto. Exatamente. Eu não descarto isso. Só que nós não podemos ser menino, né? Existe a constância. Existe nós fazer a nossa parte, né? Então, o Golden é isso, é um momento ativacional. E são 2 dias. As datas que vai ser? 12 e 13 de julho. Eu consegui um hotel do Hilton. É um lugar muito lindo, foi assim, uma surpresa de Deus. E eu falo que o Golden, por mim, eu já poderia encerrar e não ter o Golden mais. Porque eu fui no hotel para contratar o espaço e a diretora do Hilton aceitou Jesus segunda-feira na minha casa. Eu não falo inglês, ela não fala 0 português. Aquela que você me mostrou o vídeo falando inglês. Aquela. Meu Deus. Ela veio lá em casa e aceitou Jesus, levou a primeira Bíblia para casa e eu falei, gente, eu acho que agora eu posso parar o Golden. Porque, tipo, não tem mais sentido, tipo, já foi tudo. Né? Não tem mais nada para acontecer no Golden, mas eu acho que acredito que Deus é abundante. Sempre tem algo, né? Eu tava nessa indecisão há dias atrás, inclusive, sabe? Sobre os projetos que eu tenho. Tem a empresa, tem a Hannah Cash, tem o Clube Hannah. Mas tudo que eu iniciei lá atrás foi através do Café com as Mulheres Supers, né? Que eu falo, as mulheres supers que se superam todos os dias, o Hello Supers. E aí, sempre que eu tento fechar essa porta, vem alguém e me fala, nossa, eu tô com saudade. Nossa, aconteceu isso naquela época. Nossa, por que você não volta? E aí eu sempre falei de planejamento de vida pessoal, com as agendas e tudo mais. Então eu entendi que sim, a gente consegue conciliar. Se é um chamado de Deus, a gente tem que entender, ouvir a voz dele. Porque vai ter trabalhos e vai ter coisas que a gente vai precisar fazer que é com retorno monetário para a nossa vida, para o nosso benefício, que inclusive toda empresa que você abre, você vai estar ajudando pessoas, vidas, enfim, mas vai ter alguns projetos que ele é individual, ele é espiritual, ele é uma conexão que você tem que entender que é para o reino, né? Então, assim, eu acho muito importante, por isso que falando do Golden agora, me veio essa lembrança, que eu acredito que o Golden é nesse segmento, assim, é algo que veio através de Deus na sua vida, algo mais espiritual, que fala de fé, de crenças e tudo mais, né? O Golden eu transicionei, né? Era o clube Exatamente, o Mesa Aposta. Eu participei várias vezes, que era maravilhoso. Eu abri minha casa 23 vezes para receber dentro da minha casa. Só que teve um dia que teve 34 pessoas. Aí eu tive que parar, porque não cabia, ficou gente no corredor. E aí eu falei, gente, acabou o espaço. O que eu faço? Aí eu travei. Eu parei de fazer. Eu falei, e agora? Aí tinha homens que me ligavam e falavam que queria, Deise, eu também quero participar, esse negócio tudo rosa, só mulheres. Aí eu falei, então tem que ser um nome. Tem que ser um nome que cabe os homens também. Aí eu fui para Dubai e tomei o café com ouro lá. E eu tive uma experiência com o café com ouro. Aí eu falei, gente, o verdadeiro ouro tá dentro de si. A gente pode até comer o ouro e não vou falar o que vai fazer depois, né? Comi. Ele é tão pobre perto do que cada um carrega. Eu falei, é isso. Eu vou trazer as pessoas para a mesa para elas descobrir o valor delas. E aí, sem ser separação, só mulher. Então, aí, por isso que você unificou o nome, o Golden, que é homens e mulheres, e trabalha esse lado. Nossa. E aí o Golden agora não é só mulher. Então, o Golden é homem e mulher. Maravilha. Gente, então essa é a história da Deise. Deise, agora eu sei que você já está cheio de projetos novos por aí. Eu quero que você deixe uma mensagem para quem está nos vendo agora, nesse novo projeto do Hannah Cash também, onde a gente vai levar essa mensagem não só de superação, de negócios, de empreendedorismo, com um propósito. Deixa uma mensagem para quem está nos assistindo agora. Vou deixar. Se você tem um sonho, os seus olhos não podem sair do Senhor.
Porque os olhos no Senhor vai te levar direto para o coração de Deus. Porque quando você alinhar o seu sonho com o sonho de Deus, ninguém te para. Somente você. Então, se eu fosse você, avançaria. Então é isso, gente. Olha, acompanha a Deise nas redes sociais, lá ela mostra um pouco da rotina dela. E todo o conteúdo que ela leva são conteúdos com propósito. É para transformação, é para mudança de chave, assim como eu deixei aqui um pouco do meu depoimento, né? E a gente só está começando. Eu falo que 2025 ainda tem muita coisa linda para acontecer. Então nos acompanhe. Se você precisa dessa mudança, se você precisa de um método, se você precisa se conectar com a Deise, as redes sociais a gente vai deixar aqui para vocês. E por hoje é isso. E aguardem, porque vem muita novidade por aí. Parabéns, Ana. Parabéns por isso. Deus abençoe. E as pessoas também sentem com você. Porque eu já vi transformação de pessoas que passou pelo seu abraço, pela sua mesa e pelas suas palestras. Você me desbloqueou na última palestra sobre IA. Se você não faz aquilo, eu talvez não teria lançado o meu próximo livro. Então, quando você entende o seu, você aumenta o meu, você me potencializa. Você abriu o Hana, eu vim, eu aprendi sobre inteligência artificial, eu já estou com 5 livros escritos. Glória a Deus. E o primeiro saiu ontem, diagramado, e já tô com, vou passar mais 3 para diagramação. Porque você abriu o Hana Business. Então é isso, gente. É uma reciprocidade. É uma reciprocidade, eu falo que é uma troca, é uma soma. Tem uma frase que a Deise deixou para mim bem no início do Clube Hana, há um ano atrás, quando a gente começou o Clube Hana nessa interseção. Que ela diz assim, a gente soma uma com a outra, a gente não é concorrente. Então isso até lá no Instagram do Clube Hana, essa fala dela, que eu acho assim que é muito importante quando a gente tem essa visão. Porque se a gente tem a visão do só para mim, só eu, você não consegue destravar e você não consegue prosperar. Então, se você deseja ter essa visão que a Deise tem, com essa fala que ela deixou lá pra gente, e a gente ter essa troca, entender que cada um tem um papel, cada um tem um chamado, cada um vai se identificar com vida de pessoas diferentes, né, Deise? E vai ser sempre uma troca, aí você vai conseguir prosperar. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio do HanaCast. Se inscreva no nosso canal, siga as nossas redes sociais, Hana Business, Clube Hana, e da nossa entrevistada de hoje, que foi a Deise, foi muito especial. Eu tenho certeza que durante essa conversa, esse bate-papo, algo em você foi tocado. Que Deus abençoe e até o próximo.